Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, o projeto que é financiado pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, através da Destinação Solidária Ambev, em parceria com a Secretaria de Assistência Municipal e executado pelo Lar de Fátima. Bom, hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre algo muito importante. No dia 22 de março é considerado o Dia Mundial da Água. Vocês sabiam disso? Vocês já escutaram a falar sobre isso? Bom, essa data ela existe desde 1992. Né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela estipulou essa data, dia 22 de março, para dar visibilidade, para criar essa consciência ecológica na população no que se refere à água. Infelizmente, nós, seres humanos, criamos hábitos e ficamos muito no automático, com alguns hábitos que são péssimos, e com a água não é diferente. Quem aqui do grupo de São José do Rio Preto e região já sofreu com a restrição de água em algum certo momento do ano? Geralmente quando é muito calor, quando o uso tem a probabilidade de aumentar, o que o SEMAI faz? Corta. Quem aqui já sofreu essa restrição? Eu já sofri. Dá um certo horário, eles cortam a água, ninguém usa, para conseguir restabelecer as represas, restabelecer as águas das ruas, e aí fica aquela confusão, vira aquele fuzuê, são nessas épocas que algumas pessoas param e pensam e dar a devida importância do uso responsável da água. Quem aí no grupo já presenciou alguma cena assim, ó? Tá vendo que o tempo vai chover, tá aquele tempo carregado, você sabe que vai cair água do céu e tem uma pessoa com a mangueira ligada ali, ó, lavando a garagem, lavando a frente, o quintal. Quem aí já presenciou essa cena? Eu já presenciei e fiquei muito triste quando eu vi. Por quê? A gente sabe que quando chove, cai a sujeira que fica do telhado, e é lógico que o quintal fica sujo e depois a gente tem que limpar, ok. Mas precisa, no momento da chuva, estar com a mangueira ligada para isso não acontecer? Acho que não, né? Acho que dá para pensar de outra forma, e por isso, esse é o principal objetivo da data. Trazer essa consciência do quanto que o nosso comportamento afeta o planeta quando a gente usa de forma errada a água, né? Vamos pensar aí sobre o reaproveitamento da água, o quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença para o nosso uso pessoal e pensando numa coletividade, né? Vamos pensar aí na chuva, que foi o exemplo que eu dei. Quando chove, quem aí tem o hábito de reaproveitar a água da chuva? Eu tenho. Coloco os meus baldinhos e a água que cai ali, eu uso a água para limpar a casa, principalmente para limpar a casa, né, para lavar o meu carro. Porque a água que está caindo ali é uma água que não dá para beber, não dá para eu fazer uma comida, mas dá para eu usar para outras coisas, dá para eu usar no meu banheiro, por exemplo, né? Ao invés de eu usar a descarga, eu posso ser um balde que eu jogo. Então, outra questão, quem aí em casa tem um chuveiro que fica pingando? E eu confesso que é uma prática que eu não fazia, e a partir do momento que eu conheci a data do dia 22, que eu conheço há algum tempo, que trouxe algumas consciências para mim, porque, poxa, eu, Aline, psicóloga da Oficina da Memória, né, tenho uma filha, tenho uma bebezinha, e eu parei para pensar que mundo que eu quero deixar para ela. O que eu quero deixar para minha filha quando ela tiver a minha idade? Se
se eu não cuidar, se eu não ser a primeira pessoa a pensar isso e a repassar isso para ela, o que eu posso esperar? O que eu posso cobrar desse mundo? Né? E aí depois que eu fui conhecer o Dia Mundial da Água, ver as organizações, as questões que as pessoas fazem, né? Os projetos que as pessoas realizam nessa data, pensando no meio ambiente, é algo que algumas coisas eu comecei a pensar e a fazer e a replicar também, né? Por exemplo, a água do chuveiro. O meu chuveiro, por exemplo, ele fica pingando. E não tem jeito, já chamei pessoas para arrumar e não tem, fica pingando. Então, o que eu faço? Coloco um baldinho debaixo e a água que cai ali, que não é muita, confesso para vocês que não é muita, não enche todo o balde, mas já encheu metade de um balde. É uma água que eu uso para limpar a minha casa também. Eu não tenho plantas, poderia ser usada para regar minhas plantas? Algumas sim, porque a água do meu chuveiro tem cloro, né? Então eu uso toda a água que eu uso de reaproveitamento, tanto quanto chove ou do meu chuveiro, eu utilizo para passar pano na minha casa para fazer a limpeza de um modo geral, entende? Então assim, é o meu papel que às vezes pode parecer tão pequeno num planeta, mas que faz muita diferença, porque se eu não uso essa água, para onde que vai? Se eu posso reaproveitar, não é mesmo? E aí eu deixo para vocês aí no grupo. Conta aqui para mim o que você usa para reaproveitar a água. Qual é a sua forma consciente de usar a água? Quantas vezes na semana você usa água para lavar o seu quintal, para lavar a sua casa, para molhar as suas plantinhas? Conta aí para mim. Dá alguma ideia aqui no grupo, né? Ainda falando sobre a água, gostaria de falar da importância da água para o nosso corpo humano. Vocês sabiam que 70% do nosso peso representa água? Pois é. E aí eu deixo, né, a importância em nosso organismo. Que a água no nosso organismo realiza uma série de funções importantes que eu vou citar para vocês agora. Vamos lá. A água regula a temperatura do corpo pela produção de suor, que favorece a perda de calor. Protege várias estruturas do corpo, sendo componente, por exemplo, do líquido cefalorraquidiano. Que palavrão, né? Que participa da proteção do sistema nervoso. E do líquido amniótico, que protege o bebê. Para as gravidinhas aí do nosso grupo, lembra quando você ficou grávida? Que tinha o líquido amniótico? O líquido amniótico está totalmente, 100% relacionado pela quantidade de água aí, ó, do seu corpo. A água para o nosso corpo também garante o transporte de substâncias, uma vez que está presente, por exemplo, no plasma sanguíneo. E ela atua como lubrificante, fazendo parte da composição das lágrimas e da saliva, certo? Bom, tem aí nas nossas plataformas do YouTube, do Facebook, do nosso projeto. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre o calor, sobre o excesso de calor, de temperatura da nossa cidade e região, que o clima que prevalece aqui é o verão, é quente, é sol, é o mormaço, é a secura, da importância de se hidratar. Que na terceira idade, se você não viu esse vídeo, corre lá para ver. Na terceira idade, acontece com muita frequência a desidratação do idoso. Então, é muito importante você ter a sua garrafinha aí do lado, você ter deixar gelando e deixar fora da geladeira para não ter aquela troca de calor, né? Às vezes você tá quente, abre a geladeira totalmente gelada, isso pode te dar alguma reação. Lá nesse vídeo tem algumas dicas bem legais em relação a isso, e eu falo da importância de se hidratar, da água,
de beber, de ingerir água, líquidos por dia, pelo menos 2 litros aí por dia. Você que não lembra, tem muita gente que não lembra de beber água, porque não sente sede, aí é onde acontece a desidratação. Então é muito importante você se atentar, você cuidar da sua água, você passar o seu conhecimento para os mais novos, para quem você percebe que não tem um uso consciente. Eu, infelizmente, já escutei algumas pessoas falando que a água é barata, então, eu uso mesmo, né? Vai tomar banho? A água fica lá caindo sozinha e eu tô do outro lado, fazendo outra coisa, me ensaboando. Poxa, são detalhes que dá pra gente mudar. Eu vou lavar o meu cabelo, nós mulheres que tem um cabelo maior, ou até mesmo quem tem um cabelo curto, o tempo que você vai estar lá, ensaboando, não precisa a água estar caindo. Eu posso desligar o meu registro, eu posso terminar aqui, ligo. Ai, que trabalho, ai, que bobeira. São esses pequenos hábitos que ficou automático, são péssimos hábitos, na verdade, que geram impactos. E aí vem a ONU, vem essa data, dia 22 de março, para falar, gente, vai acabar. E se acabar? Como que vai ser? O que vocês vão fazer? Nós precisamos da água para viver, para comer, para se alimentar, para limpar a casa, para usar banheiro, para tudo, para manter a nossa higiene. Vocês já pararam para pensar que em momento de pandemia, aonde um dos principais características para a gente não pegar a doença, não adquirir o corona, é lavar as mãos. Você já pensou se acaba a água? O quanto isso gera de impacto? O quanto é importante a gente parar para falar sobre o uso consciente, para não acabar, para as nossas futuras gerações terem o prazer de desfrutar da água, aquela água geladinha quando tá calor, aquele banho de piscina, né, aquele banho de rio, aquele banho gostoso do nosso chuveiro, aquele banho quentinho nos dias frios. Para pensar, tudo a gente usa água. Ela merece ter essa data, ela merece ter essa data para ela, só para ela, para a gente falar sobre. Então esse foi o recado de hoje aqui, nesse bate-papo com vocês. Eu quero que vocês pensem sobre o uso da água, o como vocês têm usado, o que vocês têm feito para favorecer o uso consciente, de que maneira que vocês reaproveitam aí a água de vocês. Eu sei que tem algumas questões de reaproveitamento que precisam de dinheiro, né? Para reaproveitar de uma maneira maior, de uma maneira melhor, já filtrada e tudo mais. Mas a questão não é essa, o ponto não é esse. Existem outras maneiras que dá para fazer, que dá para se conscientizar, que dá para reaproveitar com os nossos recursos. Então, passa aqui pra gente, coloca lá no grupo quais você usa, e se você não usa, se não é a hora de começar a pensar sobre isso, se você não acha que é importante, né, falar sobre isso, tá bom? Então, curta esse vídeo, compartilha, e eu espero vocês lá no grupo passando e falando sobre a água, tá? O que a água é importante para você? Né? Por que é importante cuidar da nossa água? Para pensar sobre o assunto e troca uma ideia comigo lá com os participantes do nosso grupo. Combinado? Um beijo para vocês. Bebam água, que está muito calor na nossa região, está muito seco, né? É importante beber a nossa aguinha, nos manter hidratado. E eu espero vocês no grupo para falar mais sobre o assunto. Combinado? Até a próxima!